Comecei a gravar aqui, então. Hoje a ideia, né? Eu vou até compartilhar minha tela também. Vai ser uma coisa legal aí para a Mariana também, porque na prática a gente vai mexer numa outra ferramenta, e a gente já falou sobre ferramentas numa aula específica disso, tá? Inclusive tem aqui as aulas sempre correlatas, né, com o curso assíncrono. Então a gente falou aqui nesse módulo aqui sobre todo o conjunto de ferramentas que existe, né? Existem várias ferramentas, né? Inclusive, nesse momento aqui, a gente falou dessas ferramentas low-code e high-code. Então, as planilhas que a gente aprendeu, e a gente também teve aulas no síncrono, quanto assíncrono dessa natureza, a gente viu, assim, que a forma de raciocinar ali, ela vai ser a mesma para todas as outras ferramentas, né? Então, é muito interessante a gente aprender essa ideia da tabela dinâmica, porque ela vai ser replicada para todas as outras ferramentas que a gente vê para frente. A gente teve uma aula sobre Data Studio, tá bem legal a aula, assim, para a gente mostrar como que a gente divide uma camada para visualização, mas até como eu estava falando com a Ana hoje ali no grupo, né, o Data Studio ele não é uma ferramenta tão poderosa para tratamento de dados, né? Então, hoje a gente vai mostrar vamos dizer assim, o contrário, uma ferramenta que é boa para tratamento de dados e não é tão boa para visualização. O Power BI, que é o próximo passo que a gente vai dar, ela é boa para essas duas coisas, né? Sobretudo para projetos que a gente não precisa dividir as coisas, né? Modularizar. Então, a gente está indo aprendendo o passo a passo aqui dos ferramentais, né? A gente, então, vai ver essa ideia dessas ferramentas mais low-code, mais que com só o mouse você já consegue fazer muita coisa. E é bem legal, assim, acho que vocês vão sentir esse poder hoje de usar uma ferramenta de ETL, e a minha sugestão é que vocês tentem dar esse passo para fora das planilhas. Vai ser um passo, assim, que vocês vão sentir, eu acho que com essa ferramenta, o poder de usar, vamos dizer assim, algo para além das planilhas, né? As planilhas chegam a um momento que elas têm limitações. Por exemplo, o número de linhas, a capacidade de performance, também o número de interações que você consegue fazer ali. Então, hoje a gente vai aprender essas ferramentas de ETL. A gente também já falou sobre essa ideia do ETL, né? Que é a ideia de a gente extrair os dados, tratar e carregar esses dados. ETL é isso, né? Extract, transform e load. Por que isso? Porque lá na planilha, vamos até pegar um exemplo aqui de planilha para a gente interagir também. Lá nas planilhas, a gente mantinha na camada das planilhas, aqui, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, mantinha na camada das planilhas todo o tratamento que a gente queria fazer e também fazia os nossos gráficos. Então, numa própria planilha que a gente ia lá e fazia um tratamento, por exemplo, aqui, né? Vou criar, por exemplo, aqui uma data de atendimento mês-ano. Vou colocar assim, mês-ano. Eu ia lá, usava uma função, que a gente aprendeu lá várias funções. Ó. Então, por exemplo, usava aqui uma função, dessa forma, fazia o tratamento, então, fiz um tratamento, depois fazia uma tabela dinâmica, por exemplo, isso aqui, data mês-ano, e somava aqui os valores de, por exemplo, quantidades, um pouco quantidades aqui. Então, era basicamente isso que a gente fazia, e depois criava uma plotagem. Então, vamos aqui também tirar os espaços vazios, data de atendimento, tirar esse espaço vazio aqui, e fazer um gráfico. Foi muito disso que a gente aprendeu no caso de planilhas, né? Basicamente, esse entendimento, né, de como usar funções aqui dentro, fazer tabelas dinâmicas para sumarizar e associar um gráfico. Lá no Data Studio, Mariana, até tentando revisitar um pouco aí contigo, a gente basicamente levava os dados para lá dessa forma, fazia um tratamento, inclusive aqui, ó, já dá para, inclusive na própria planilha aqui do Google, que junto, ó, já tem um botão para simplesmente criar um exemplo de um relatório, levando os dados daqui e fazendo uma plotagem igual a gente acabou de fazer. Então, esse mesmo entendimento, né, de uma tabela dinâmica, ó, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Basicamente, então, levamos os dados para cá. Eu quero, então, pegar aqui a data de atendimento, vou pegar essa data de atendimento
e somar as quantidades, ó, colocar as metas de quantidade, ó, foi basicamente o que a gente fez ali também na planilha. Então, essa era muito da lógica, e aqui vou até transformar essa tabela em um gráfico, até mesmo porque a gente também aprendeu isso, né? Por trás de todo gráfico existe uma tabela dinâmica na prática. Então, foi muito disso que a gente aprendeu com as planilhas. Agora, com as ferramentas de ETL, o que a gente vai ver? As transformações que a gente conseguia fazer aqui nas planilhas, por exemplo, com funções, ou aqui no Data Studio, que a gente também viu, também com funções, ó, conseguiria vir aqui e, por exemplo, sei lá, criar uma coluna nova, ó, em que eu multiplicava o valor unitário vezes a quantidade para criar o valor de venda. Então, isso era o que a gente conseguia fazer nas planilhas e no Data Studio, né? Então, ter uma forma de edição, vou até mostrar aqui para vocês o Data Preview também, eu consigo mostrar aqui quantas linhas tem para cada valor associado. Então, foi muito disso que a gente aprendeu, tá, Mariana, nessas outras ferramentas. O que acontece? Existe essa forma de tratamento aqui, ela não é tão robusta. Então, na hora que a gente chega no limite de uma ferramenta, coisa que a gente aprendeu lá também nessas aulas, a gente, de duas uma, ou a gente começa a tentar extrair aquele leite de pedra daquela ferramenta menos sofisticada. Exemplo, eu estou no Excel e querer começar a fazer um VBA. Ótimo, você pode fazer um VBA, você vai conseguir construir várias coisas, mas se você chegou nesse ponto, talvez valha a pena você migrar de ferramenta, uma ferramenta que vai te dar mais poder com menos esforço. Essa é a lógica de você ir aprendendo mais ferramentas. Então, a gente está chegando nesse ponto em que a gente já consegue fazer funções simples, tratamentos simples, plotagens relativamente simples. Agora, a gente vai começar a pensar em tratamentos mais complexos, sobretudo quando eu envolvo várias planilhas, né? Então, a gente vai ver aqui exemplos de uns cenários onde eu tenho várias planilhas. Até então, a gente trabalhou com duas. Era só fazer uma junção com o PROC-V, coisa que a gente aprendeu também. Mas e quando eu preciso trabalhar com várias planilhas? E quando eu preciso empilhar planilhas? E quando eu preciso fazer gráficos mais bonitos, mais elegantes, com mais parametrização? Então, é aí que a gente vai pensar no ferramenta ETL, por um lado, ou Power BI, que congrega essas duas coisas nele só, né? Uma melhor ferramenta de ETL com melhor plotagem. Quando que a gente vai, que é o que vocês vão sentir no final do curso, né? Quando que a gente vai pensar assim, poxa, mas o Power BI não dá conta de tudo que eu quero? Quando a gente começar a ver que eu preciso de fazer mais coisas do que a descrição me dá, a gente vai ver isso nas últimas aulas, eu preciso fazer uma predição. Você não vai conseguir fazer, em tese, isso facilmente no Power BI. Ou preciso de governança, de versionamento, preciso de escalar até com custo menor. E aí, o Power BI talvez não vai te dar isso facilmente. Então, a gente vai chegando nos limites das ferramentas. Então, apresentando para vocês hoje uma ferramenta. Essas ferramentas de ETL. Existem várias. Exemplo, né? Essa ferramenta aqui, ó, Alteryx. Essa ferramenta foi a primeira ferramenta que me fez sair da planilha, vamos dizer assim. O que acontecia? Eu estava numa empresa, né, trabalhando numa empresa, e eu não tinha conhecimento de programação. É o caso de muitos de vocês, né, ainda não tem esse conhecimento de programação. O que a gente faz nesse caso? De duas uma. A gente vai chegar num limite, por exemplo, a gente vai ficar tentando fazer um tanto lá de PROC-V, de si, né, conte si lá dentro da planilha, isso começa a quebrar, começa a ser ruim, a gente tem de duas uma. Ou a gente pede coisas para a ETI, e aí muitas vezes a gente não tem até então, né, uma boa traquejo ali, né, passabilidade com a TI, ou a gente faz por nós mesmos, né, mas ir direto para a programação pode ser complicado, às vezes até assustador. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como a gente vai usar essa ferramenta, e vocês vão ver o quão simples ela é. É claro que ela vai ser mais difícil com a planilha, mas vocês vão ver, assim, quão simples isso pode ser, e vocês vão ver o quão poderoso isso pode ser para vocês. Então, essa ferramenta foi a primeira que eu utilizei. Por que eu não estou apresentando ela para vocês? Porque ela é uma ferramenta paga. E ela é bastante cara, inclusive. Como que eu fazia para lidar com ela?
eu tinha um e-mail, eu estava no mestrado na época, então eu tinha um e-mail educacional, então eu conseguia a versão gratuita para educadores. Então é por isso que eu usava ela. Não vou apresentar para vocês, porque ela é cara e vocês precisariam de algo nesse sentido. Então, qual a ferramenta que eu vou apresentar para vocês? É a Nine. A Nine, Ana, você vai adorar isso aqui, tá, Ana? Acho que você vai curtir demais isso aqui. Então, a Nine, ela é equivalente ao Alteryx, só que open source. Então, existe também outra ferramenta como o Pentaho, que também é open source, mas ela é um pouco mais técnica. Ela é um pouco mais, ela tem mais atributos de programação, é muito usada, inclusive, para engenheiros de dados mais antigos, vamos dizer assim, porque hoje, assim, essa ferramenta de ETL, para uma estrutura corporativa, hoje existe coisa muito mais, que inclusive, né, Dani, a gente vai ver lá na nossa consultoria, né, eu tive contato hoje com uma pessoa que vai nos apoiar lá para a nossa equipe de engenharia de dados, a gente vai usar ferramentas muito mais sofisticadas, como Spark, qual que é a outra que eu sugeri da gente usar, que é até esqueci o nome aqui, mas são ferramentas muito mais parrudas, vamos dizer assim, né, do que essas aqui hoje. E até mesmo porque, se a gente quiser migrar essa ferramenta para uma coisa mais gerenciada, mais parruda, vai acontecer o seguinte problema, né? Vou até passar aqui para frente. Porque o Nine, ele tem uma versão paga, tá? Até passar aqui, cadê ele? Aqui, ó. Ele tem uma versão paga, só que está aqui, ó. Só que ele passa a ficar bastante caro, né? Então, você vê, é uma ferramenta que é meio que low code. Então, imagina só, é uma ferramenta low code para que qualquer pessoa de negócio consiga atuar com dados. Então, é uma escolha estratégica de uma corporação adotar essa ferramenta para toda a instituição. E aí, ela é bastante cara, porque é como se você tivesse, vamos dizer assim, dando na mão de pessoas não técnicas o poder de programar. Então, se você for adotar isso institucionalmente, existe um trade-off, né? Porque, do contrário, né, usar ferramentas open source e gerenciadas de forma em nuvem, mais baratas, como essa que a gente vai sugerir lá na consultoria, isso é muito mais barato, ou fica muito mais barato. No entanto, você não tem esse poder aqui de dar para a sua área de negócios um poder de programação. Então, assim, existem vários trade-offs, mas dizer que ela existe a chance de escalar essa ferramenta corporativamente, mas fica bem caro, né? Você já vê que já não é um valor irrisório, né? Muito embora para uma companhia pode ser que seja, né? Mas do ponto de vista de usuário final, vocês vão conseguir usar isso gratuitamente, tá? Vocês podem baixar no seu computador. É basicamente o que vocês fazem hoje, né? Baixam a planilha no computador de vocês e trabalham em cima dela. Detalhe, tá? Assim, se vocês forem usar essa ferramenta, até deixei aqui um disclaimer, aqui, ó, que vale muito a pena, sobretudo se vocês estão numa grande corporação, tá? Conversar com a equipe de TI, falar assim, olha, eu estou usando essa ferramenta, até para vocês envolver a TI, né, nesse conhecimento. Eu vou dizer assim, pessoalmente, eu já tive, até, vamos dizer assim, né, transparecendo experiência, né? Quando eu fui aprender a usar essas ferramentas, eu fui na cara e na coragem, porque eu não tinha o apoio da TI até então. Então, eu comecei a usar. E comecei a fazer várias entregas. O que começou a acontecer? Começou a acontecer uma competição do ponto de vista da área de tecnologia pura e da minha área, que não era até então uma área de tecnologia. Então, a TI viu com muito maus olhos o uso dessa ferramenta pelas pessoas de negócio. Então, de certa forma, vamos dizer assim, né, tomei uma chamada do CTO por conta disso. Mas, isso foi interessante para mostrar, né, foi até interessante, assim, do ponto de vista da diretoria, né, que comprou a minha provocação, do tipo, da seguinte coisa, olha, a TI está demorando para caramba, não dá para a gente esperar eles, eu estou conseguindo entregar. Ser vamos passar isso nos ritos aqui de homologação dessa ferramenta, para que isso seja aceitável dentro da companhia. E isso vai ser, vamos dizer assim, se seguido essas boas práticas, né, envolver a TI para vocês, inclusive, ganharem respeitabilidade com ela, isso é bom, tá? Do ponto de vista estratégico. Até o Zé estava falando aí que ele é bastante político, né? Bastante, você usou até um termo, né? Você consegue
fazer nesse meio de campo, né, Zé? Isso é muito bom, tá? Assim, para aproximar as áreas de tecnologia, né, e negócio. Mais ou menos. Eu tento. Porque ele é político demais, não é tão bom, eu posso garantir. Ela é meu alter ego. Ela é meu alter ego. Então, quando eu sou político demais, ela já entra assim, pegando duro, entendeu? Sim, sim, não, com certeza. Mas citando esse exemplo, assim, eu tô querendo dizer assim, essa ferramenta ela pode gerar esses conflitos, assim. Então é interessante que vocês se aproximem e usem desse espaço, assim, para tentar até alguns ganhos, assim, de, olha, por exemplo, né, depois de conseguir fazer isso, olha que interessante o que aconteceu. Eu criei os fluxos nessa ferramenta, então ficou muito mais simples falar para a TI, falar assim, ó, TI, o que eu preciso é isso aqui. Eu só preciso que você reconstrua isso aqui na infraestrutura que você quiser. Então já estava pronto. Enquanto você não reconstrói, eu vou usar isso aqui. Beleza? Beleza. Então, assim, esse foi o acordo. E aí você ganha poder, e ganha poder de fala, vamos dizer assim, né? Por exemplo, da sua diretoria para falar assim, uai, TI, os caras conseguiram construir, você não consegue? Então agora você vai estar sobre os mandos deles ali. Entendeu? Então, olha que loucura, né? Assim, a gente sabe que corporação, Mariana estava na corporação grande, é isso, assim, existe um jogo de poder, né? Então, estou já adiantando para vocês que vale a pena fazer essa aproximação, tá? Então, essa ferramenta, ela é basicamente o seguinte, ó, a vantagem dela, né, é que isso aqui é basicamente você ter uma lógica de programação visual. Você vai pegar blocos, por exemplo, né, eu quero pegar um Excel, quero ir lá e pegar um arquivo de Excel. Excel Reader. Você vai pegar um bloco de função que encapsula o que você quer fazer. Então, você precisa da lógica de programação, que a gente abordou tanto no... Se vocês entrarem aqui ó, no Instagram, a gente está fazendo esses videozinhos menores, né? Esse vídeo aqui, ó, eu falo exatamente sobre a lógica de programação. Tá? Exatamente sobre a lógica de programação de forma simples, né? E aqui no nosso curso também tem uma aula que fala sobre a lógica de programação de forma simples também. Que na prática, aqui, ó, na prática isso tem muito a ver com o seguinte, ó, que é a coisa que a gente já viu, inclusive, nas planilhas. Eu vou ter, basicamente, né, uma sequência de transformação, algoritmo, é um algoritmo, uma sequência de transformação, em que eu tenho estruturas para decidir o que fazer, se isso, aquilo, né? Eu tenho estruturas que determinam tarefas a serem feitas, muitas delas, como a gente viu nas planilhas, relacionadas ao tipo do dado que eu tenho. Então eu tenho uma string. Então eu posso fazer uma função que pega parte da string, que deixa ela toda maiúscula. Então, funções. E muitas vezes eu uso operadores também para iterar sobre esses valores, né? Então, se é maior do que, estou usando um operador lógico, booleano. Né? Então, essas coisas, né, que são a ideia de programação. O que você vai fazer na prática é que, ao invés de você escrever tudo, você vai, se a gente pegar aqui, vou pegar até aqui a ideia do Python, ó, que é para quem já vai fazer aí o Pro, né, a Dani já está aí conosco já, né, para começar a próxima turma. Então, em Python, ao invés de eu vir cá e pegar um bloquinho de Excel Reader, eu vou vir cá e vou importar uma biblioteca, então, importar uma biblioteca, e depois vou fazer o Excel, pd.excel, read Excel, que é a função read Excel, e vou ler esse arquivo. Vamos até colocar aqui um arquivo para a gente ler. Tá demorando aqui a conectar no negócio do Google. Vamos lá, ver se vai. Então, você vê que, ao invés de eu pegar um bloquinho, conectando aqui, eu vou escrever. A única diferença de low code para high code é isso, né? Enquanto eu escrevo, o outro eu pego Vamos pegar aqui isso aqui, por exemplo. Vou colocar o arquivo aqui de XLX, ó. Vou passar ele aqui como um parâmetro de uma função, vou ler o arquivo e aqui está a planilha que a gente acabou de ler. Se eu fosse aqui, ó, se eu quisesse passar o Excel Reader, ó, eu ia. Olha só como que aqui eu uso o mouse, ó. Ele está me falando qual arquivo que você quer ler. Escolha ele. Então eu vou lá
lá deixei um arquivozinho aqui, ó. Vou lá, seleciono ele, aplico. Aí você, inclusive, pode selecionar aqui olha que interessante, né? Você pode selecionar a aba. No caso aqui no Excel, no Python, eu teria que passar mais um parâmetro aqui para ler a aba em específico, tá? Aqui ele está me falando, ó, selecione o sheet. Na prática, ele está me ajudando a parametrizar uma função. Então, eu quero, na verdade, a aba receitas. Então, quando eu dou OK e executo, olha lá, aqui saindo a planilha. Então, na prática, pessoal, a diferença é essa. Só que olha que interessante. Quando você começa a colocar os ramozinhos aqui, né, os seus, que a gente vai ver que chama nós, os nodes, você começa a entender a lógica de programação. Porque na hora que você for fazer a programação com código, com teclado, na prática, o que isso aqui está dizendo, ele foi encapsulado, né, nesse nó, e ele vai te dando auxílios para configurar esse nó. O que você faz na programação é que você, ao invés de ter um auxílio, você escreve. O que você ganha com isso? Você ganha muito mais liberdade. Por quê? Aqui eu só consigo configurar o que ele me deixa configurar. Se eu quisesse configurar coisas a mais, que não estão previamente disponíveis, eu não conseguiria. Então, por isso que a programação passa a ser interessante em alguns cenários, né? Porque você ganha mais poder. Essa é a ideia, né? Mas, por outro lado, você tem um trade-off, que é você aprender a fazer isso. Por que é legal você aprender a programação visual antes? Porque você começa a raciocinar com essa lógica e depois, para você ir para programação por código, né, por teclado, é muito mais fácil. E do ponto de vista da sua equipe, olha que interessante, Ana. Se você entregar isso para a sua equipe, para o seu programador, é muito mais simples do que você tentar falar para ele. Não faça isso e aquilo. Eu, inclusive, sugeri aqui nesse material, deixar aqui, eu já deixei esse material para vocês, né? Mas eu deixei aqui nesse material, que vale muito a pena, inclusive o que a gente vai falar um pouco hoje, de você escrever o que você vai fazer antes mesmo de ir para qualquer ferramenta. Tá? Qualquer ferramenta, o ideal seria você escrever o que você vai fazer. É claro que isso aqui é muito purista. Para quem não está aprendendo, ou melhor, né, no ritmo alucinante que as empresas estão, muitas vezes não dá tempo de fazer essas coisas, e até isso acaba sendo um tiro no pé, a depender da complexidade do projeto. Mas, idealmente, a gente deveria fazer a documentação, tá? Isso assim, boas práticas de engenharia de dados. Mas, se você não conseguir fazer isso, se você entregar isso aqui para o seu engenheiro, ou para o seu equipe de dados, ele vai conseguir muito mais facilmente reproduzir o que você fez, entender o que você fez, e você, de quebra, vai conseguir fazer muito mais fácil, né? E olha que interessante, essa lógica de nodes, de nós, vai ser justamente o que a gente vai usar em cenários posteriores. Eu ainda estou fazendo, né, aqui a trilha Pro, né? Então na prática, eu estou acabando de gravar essa trilha, ela acabando de ser editada, e estou fazendo essa trilha aqui para a gente ter as aulas de mentoria. Então, vamos dizer assim, não estou filmando, mas estou confeccionando as aulas. Mas vai ter uma outra trilha, que chama Trilha Advanced, onde a gente vai começar a mexer com coisas de engenharia de dados e também de agentes de IA, que estão muito na moda aí, né? E uma das ferramentas que estão muito na moda é esse N8N, né? Não sei se alguém já conhece, mas essa ferramenta é exatamente a mesma lógica do Nine, tá? Nós, em workflows, para fazer determinada coisa. Tá? É basicamente isso, só que ele tem uma pegada que não é só para dados, né? Você pode manipular ações quaisquer, né? E não só para dados, né? Beleza, pessoal? Alguém já viu esse Nine? Alguém já usou? Está bem na moda, assim, né? Por conta dos agentes de IA, né? Aí, quem sabe, a gente, né, no futuro aí já vai estar fazendo um curso disso também, e a ideia é que isso vire uma pós-graduação, tá? Uma pós-graduação com os 4 trilhas, tá? As 4 trilhas vão dar aí cerca de 2 anos de curso, e isso vira uma pós-graduação. Eu estou conversando com as ciências médicas mesmo hoje, tá, Dani? Para a gente começar a ver isso. Legal. Ô, Greg, eu estava vendo que o Círio, ele abriu um curso de medicina, né? Legal. E aí, o curso de medicina dele vai ter 4 grandes áreas. E uma das áreas que a pessoa vai poder escolher no início é ciência de dados. Olha só, que bacana. Legal, né?
Muito Legal. bacana. Ou seja, a gente tá- tem que aprender logo e ganhar o mercado logo, que daqui a pouco não. Isso é verdade, assim, isso é bem verdade, assim, né, surfar essa onda primeiro vai beber água limpa, né, igual falam, né? Com certeza, vão ser as pessoas que vão liderar as áreas nas suas companhias. Porque é muito possível que essa trajetória que você está falando do Círio aí vai acontecer. Por exemplo, eu fui chamado para a PUC aqui também conversar com eles sobre uma disciplina saúde, saúde baseada em dados, né? E aí até dizer, pessoal, assim, que assim como eu falei já com a Dani, né, já passei um trabalho lá para ela, pelo qual fui chamado, né, Dani, lá na graduação para dar aula sobre saúde pública, muito provavelmente, assim, eu não vou conseguir assumir essas coisas todas, e assim, eu tenho em vocês, né, que estão aqui no curso, dedicado, né, a mostragem ali de oportunidades. Então, quem se interessa para a área de educação, pode ser que surjam oportunidades assim também, tá? E aí, eu posso compartilhar com vocês o curso meu aqui, vocês só reproduzem lá, para mim tá ótimo. Então, fica bem legal, tá? Então, ó, PROS, né? O PROS é isso. Ferramenta gratuita, interface fácil, flexível, poderoso, te dá bastante comunidade ativa. Então, assim, cara, a gente vai ver para vocês que vocês não precisam criar nada do zero. Isso que é o mais legal em programação, pessoal. E no Nime, que é uma programação mais low-code, também existe isso. Se você pesquisar na comunidade, então vou até mostrar aqui para vocês, ó, aqui um pouco à frente, ó, a comunidade, ela está... Cadê a comunidade? Aqui, ó. Então, ó, você procura aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer determinada coisa, que a gente inclusive vai fazer hoje, né? A gente vai aprender isso hoje. Eu quero, por exemplo, compilar, compile, sei lá, Excel, sei lá, vamos ver se ele vai aparecer alguma coisa aqui, ó. Então, ele vai mostrar, ele já vai ter vários fluxos prontos, né, que você não precisa, outras pessoas criaram. Então, você pode simplesmente vir cá, entrar no, né, que uma pessoa criou, baixar o que ele fez, ó. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, download, como que eu baixo essa coisa aqui? Tem algum local aqui que você baixa? Deixa eu ver onde que é. Enfim, tem algum local que você baixa, mas deixa eu te mostrar aqui como que você abre essa questão, ó. Então, basicamente, ó, vamos supor que eu tenha um arquivo, tá? Eu quero importar um fluxo, ó. Eu venho cá, ó, importo um fluxo, vou colocar aqui com outro nome, ó, e importei o que alguém fez. Então, você não precisa criar do zero. Aí você vem cá e só configura para, por exemplo, o Excel Reader, eu preciso colocar numa pasta certa aqui. Então, você só configura o que alguém já fez, entende? Então, existem, no caso aqui, ó, segundo a comunidade, ó, existem dos 29 mil fluxos prontos para serem copiados. Então, você não precisa fazer nada do zero. Né? Provavelmente essas coisas aí que você... Isso que é o mais legal na programação, né? Você consegue pegar muita coisa pronta de outras pessoas, né? Então, vocês vão ver esse poder também, né? De fazer as coisas mais rápido, né? Então, para vocês baixarem... aí, finalizando, né? Os contras, né? É que existe uma curva de aprendizado. Vocês vão ver que não é tão íngreme, tá? Existe uma segunda situação, né? Que se você quiser ter mais controle, versionamento, nível de permissão, você vai ter que ir para uma questão paga, tá? Isso, então, tem alguns contras. Lembre-se dessa ideia da homologação, acho que é uma boa prática. E a recomendação que eu dou para vocês, use o Nime para, por exemplo, validar ideias, para conseguir ganhar agilidade e justamente para criar tipo um MVP. Por exemplo, eu quero construir um determinado modelo, por exemplo. Vocês vão ver que ele aqui, ó, ele tem nós bem legal. Inclusive, vou mostrar isso para vocês hoje, ó, usando nós, por exemplo, de machine learning, nós de correlação. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem alguns nós, ó, olha só, de coisas de regressão logística, o caminhos que a gente usou, acho que foi no caso lá da Laís. Então, vocês podem fazer testes rápidos para análise de dados, inclusive para predição, de uma forma muito rápida, muito fácil, tá? Então, vocês vão ver o quão fácil é, tá? Então, a sugestão seria vocês conseguirem, como usuários finais, mesmo sem programação, usar isso aqui para agilizar suas entregas e, enquanto vocês não têm o nível de programação, vocês conseguirem comunicar com a equipe de TI para portar isso para estruturas mais robustas, tá? Essa seria a sugestão de usar o Nime, tá? E vocês, com ele, vão conseguir dialogar bem mais fácil com a equipe de TI. Para instalar, é muito simples, tá, pessoal? Vocês bastam entrar aqui nesse site,
pode vir aqui em download ou free aqui, vocês fazem o download, preenchem esses requisitos aqui, tá? E aperta download. Basicamente isso. Então, se vocês até quiserem me acompanhar, eu vou deixar aqui no chat para vocês, tá? Uma vez que vocês baixarem ele, então vocês vão vir para essa tela aqui, vão preencher. Vocês baixam o tipo que vocês têm, né? Por exemplo, aqui no meu caso, né, seria o do Windows. Se você se inscrever, porque não necessariamente você precisa se inscrever, né? Mas se você quiser usar a versão online, você pode se inscrever, você vai receber um e-mail como esse. No final das contas, você instala igual aqueles instaladores, né, de quaisquer aplicações, e aí vocês vão ter ele aqui, ó, igual na sua área de trabalho aqui, por exemplo. Tá? Beleza. Ao configurar, uma coisa legal também, ao que vai instalando, ele vai te pedir aonde que você quer que deposita os artefatos. São basicamente as coisas que vocês vão gerar. Então vocês dediquem uma pasta para colocar os artefatos aí do Nine. Né? Então, por exemplo, aonde vai salvar o arquivo, enfim. Né? Beleza. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Então vamos lá, vamos em frente. Ó. Diz aí. Não, porque eu tô baixando junto, tá dando. Tô indo aqui. Beleza. Então, olha, existem muitos materiais de aprendizado, tá? Tem a comunidade, tem esses tutoriais aqui, ó, de documentação. Sempre visitem a documentação. É interessante, assim, para vocês irem vendo como que é uma documentação. Né? A gente falou disso no Excel, falou disso no Google Data Studio. Tem um tutorial rápido, que é basicamente o que eu vou passar com vocês, tá? Basicamente, ele vai falar o que são os nós, o que são os fluxos e como configurar. Eu vou passar com vocês juntos. Isso aqui, num exemplo de um dado que a gente já trabalhou, tanto no Excel, quanto tanto no Data Studio, no Google Planilha e no Data Studio. A gente trabalhou exatamente esse mesmo dado. E eu vou mostrar para vocês o quão mais rápido é, tá? E tem um material bem legal aqui deles, que é justamente um PDF bem interessante, né? Achei interessante que é um material assim, do Excel para o Nine, tá? Então, olha que legal. Esse material, e a gente vai tentar fazer isso também lá com as planilhas, né? Deixa eu tentar abrir ele aqui, ver se eu acho esse arquivo. Não, então vou... deixa eu ver aqui. Não, eu vou ter que baixar ele mesmo. Vou baixar ele aqui para a gente ver. Então, ó, preencher aqui junto com vocês. E baixar ele aqui. Então, ó, ele vai falar exatamente tipo um cara crachá de um Excel, tá? Então, por exemplo, ó, ele vai falar, olha, o Excel é assim, os nós são assim. Para salvar é assim. Como que ele mostra a tabela? Então, ele vai te dando tipo um cara crachá, ó, como que é no Excel, como que é no Nine. Na prática, pessoal, como a gente tem falado, todas as ferramentas vão ter mais ou menos as mesmas funções. Você ganha muito mais em eficiência ao migrar de uma ferramenta do que efetivamente em eficácia, ou seja, fazer o que você quer fazer. Você ganha muito mais em fazer mais rápido o que você quer fazer do que exatamente em fazer o que você quer fazer. É claro que quanto mais algumas coisas, de fato, são só possíveis de serem feitas com ferramentas mais robustas. Por exemplo, né? Eu não sei aqui, por exemplo, no caso aqui de um nó de machine learning, de uma árvore de decisão. Muito provavelmente aqui, ó, eu não vou conseguir configurar detalhes disso aqui. Muito provavelmente não. Então, eu só consigo fazer isso com mais robustez numa ferramenta como o Python, o R, por exemplo. Então, você ganha um pouco a mais, sim, de eficácia. Mas o ganho maior é de eficiência, porque a maior parte das coisas é bem parecida, tá? Então, a gente vai tentar fazer paralelos, assim como a gente fez no Data Studio, olha, é aqui que a gente faz aquela coisa que a gente fazia na planilha. E também lá no Power BI, tá? Beleza. Outras coisas que você tem aqui, ó, na própria interface, é o seguinte, ó, ele já te dá aqui, ó, vários fluxos prontos, ó. Se você não só quiser baixar eles lá da comunidade, mas ele já te dá aqui links de acesso rápido a coisas muito comuns. Por exemplo, olha, eu quero formatar planilhas. Então, olha, você
já existe um. Vamos pegar esse outro aqui, então. The workshop might not be more or be corrupted. Estranho, né? Isso aqui. Ele não conseguiu abrir, não sei por quê. Mas seria essa ideia, né? De você conseguir, basicamente, pegar um fluxo pronto, né? Ele já te dá aqui sugestões de fluxos prontos. Não sei se eu teria que atualizar para pegar esses aqui, mas o fato é que eu tinha conseguido anteriormente abri-los imediatamente aqui da plataforma. Aqui agora não deu, mas é aquilo lá que eu tinha mostrado para vocês. Basicamente, vir aqui na comunidade, digitar uma ideia e baixar o arquivo que eles disponibilizam, tá? E abrir dentro do Nime nesse seguinte local. Você vem aqui em Local Space, Import Workflow, importa o workflow que você quer. Tá? O arquivo vai ser um arquivo como esse aqui, ó. Ele vai ter um nome como esse aqui, tá? Uma figurinha como essa aqui. Tá? Mas vamos em frente, assim, para a gente logo mexer mesmo, para vocês verem como que é intuitivo, tá? Outra coisa interessante que vocês podem usar, eu não sei se vocês têm usado isso, mas já falamos para vocês também, é vocês usarem o próprio ChatGPT, tá? Assim, ele tem algumas versões aqui configuradas para vamos dizer assim, dedicadas a algum assunto. Então, tem aqui, ó, o Nime Guide. Então, imagina só, né? Eu estou aqui com dúvida de como fazer determinada coisa. Você pode perguntar aqui, por exemplo, como eu importo dados de várias planilhas e empilho elas no Nime. É uma situação muito comum, né? Você tem lá, por exemplo, recebi um relatório do meu prontuário. Sei lá, do meu prontuário, extrair o relatório de mês em mês. Aí eu quero juntar esses dados e combiná-los, né? Então, extraio um mês, extraio outro e quero juntá-los numa planilha única. Isso é muito comum. Então, você pode perguntar para o Nime, aqui no Nime Guide, ele vai te falar como que você deve fazer. Tá? E a gente vai fazer exatamente isso aqui junto daqui a pouco. Tá? Então, para vocês verem como que seria. Eu usei essa alternativa aqui, ó, que seria o Excel Reader. Aí eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Então, o Nime Guide vai te ensinar aqui como fazer. E vai ser bem simples, ó. Vamos lá, vamos até fazer esse juntos aqui, ó. Eu vou criar mais um arquivo, Vou chamar ele aqui de teste. E ele está me falando o seguinte, ó. Use o Excel Reader múltiplos sheets, se forem várias abas por arquivo. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, em nós, vou procurar Excel, aqui primeiro, né? Vou procurar aqui Excel. Você vê que ele tem aqui vários nós, ó. Nós de manipulação de dados, nós de visualização, nós de análise, nós de ligação a banco de dados. Então, ele está me falando, ó, pega aí o Excel Reader, por exemplo, e aí configure, ó. Se você quer ler, por exemplo, ó, eu quero ler files in a folder. Então, eu quero ler arquivos dentro de uma pasta. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar arquivos dentro de uma pasta. Ó. Dentro dessa pasta aqui, quero mostrar para vocês, ó. Aqui vou colocar inclusive agora uma pasta aqui que eu vou chamar de receitas. Então vou jogar esses dois arquivos aqui, ó. Receitas 2024, 2024-5. Então eu quero que eu leia aqueles dois arquivos dentro de uma pasta. Então como que eu faço? Eu seleciono a pasta, receitas, abrir. Então, ele está me falando, tem dois arquivos dentro dessa pasta. Qual o nome que você quer ler? Qual aba, né? Eu quero ler a aba receitas. Beleza. E agora, você pode, então, dar o OK, executar, e aí você vai ver, ó, que ele tem arquivos aqui, ó, das duas abas, 2024 e 2024, 4 e 5. Ó. Então, ele tem das duas planilhas, vamos dizer assim. Né? Simples assim, pessoal. Olha que coisa simples de você fazer. Né? E aí, olha, eu quero saber as estatísticas da coluna. Olha o tanto que é simples também. Ó. Vai te dar todas as estatísticas da coluna aqui prontas para você. Né? Uma coisa que a gente lá nas planilhas, por exemplo, a gente viria aqui em estatísticas, né? Aqui em dados, estatísticas da coluna. Só que como que eu faria para juntar duas planilhas em uma?
muito provavelmente, com uma planilha só, olha, eu acho que seria, eu pelo menos, vocês já tentaram fazer isso? Porque eu já vi muita gente tentando colar, né? Eu vou lá, pego uma planilha e colo lá embaixo. Só que qual o risco disso dar errado, né, pessoal? Vocês já tiveram essa necessidade de empilhar planilhas? Eu consigo com um import range. Eu sempre leio meio errado o nome das fórmulas, né? Import range. Mas ele faz, Só que assim, tem uma minha aqui que demora 1 minuto e meio para ele carregar. Exatamente. E fora que, tipo assim, o import range, não dá para você colocar, né? Mas o import range, você meio que faz assim, eu quero importar de 2, aí você coloca em parâmetros 2 planilhas no import range. Não dá mesmo, é verdade. Aí você coloca aquela chavinha, que eu não sei o nome, que tem uma pontinha assim, que aí ele monta tipo uma matriz, né? Que fala. Tipo... É isso mesmo. E aí Na prática. Aí tem um problema, né? Porque as minhas planilhas elas vão crescendo. Então você não é dinâmico, né? Aí chega uma hora que começa a faltar dado, eu tô olhando se tem uma coisa errada. Aí eu vou no import range, é porque eu parei na linha. Exatamente. Aí, Greg, enfim, fugindo um pouco do assunto do que você está mostrando, mas eu tive um maior problema na planilha com aquelas fórmulas que ficam gerando linha automaticamente. Olha só. Eu tinha uma aba que de repente tinha 50 mil linhas, aí travava a planilha inteira, e era uma planilha que as pessoas usam. Então, assim, atrapalhando um monte de gente. E aí agora e aí tem essa manualidade, porque eu nunca mais deixo o negócio aberto, né? Tipo. Sim. A coluna, só com a coluna sem limitar, né? A quantidade de linhas, porque senão, aí, enfim, é manual, né? Muito melhor. Exatamente. Às vezes vale a pena o quê? Você pega a planilha, faz o tratamento todo e depois você faz o quê? Um Excel Writer. Olha, então eu faço todo o meu tratamento e depois jogo para uma planilha que eu quiser, tá? Ou mesmo para o Google. Vamos supor que você quer colocar o Google Sheets. Aqui também tem, o Google Sheets. Você pode ir lá e fazer um Google Sheets Writer. Então você pega a planilha, trata tudo aqui e joga para lá, sem precisar de nenhuma fórmula em célula. Tá? Então, isso é muito poderoso, né? Muito poderoso. Né? Bem legal. Então, basta você perguntar aqui para o Knine Guide, aqui, por exemplo, né? Já vai te ajudar. Mas a gente vai aprender isso junto aqui, alguns exemplos. Então, vamos começar com um tour pelo Nine. Então, o tour é o seguinte, a gente tem aqui, na home, a gente vai ter, basicamente, né, os arquivos recentes que você usou, os arquivos que estão locais, onde dá para você criar, por exemplo, pastas, por exemplo. Inclusive, eu criei uma pasta aqui só com projetinhos. Dá para você importar arquivos, dá para você adicionar arquivos e criar novos arquivos. Basicamente isso. Tem algumas configurações aqui de preferência, caso você queira, né? Inclusive, existe uma interface antiga do Nine, né? Uma ferramenta mais antiga, mas hoje já está nessa ferramenta nova, nessa interface nova, melhor usar a nova mesmo. Então, a interface de introdução é basicamente isso mesmo. Já quando você escolhe um arquivo novo, então, por exemplo, eu vou criar um arquivo novo. Aqui. Esse aqui mesmo. Essa é a interface. Então, você tem aqui as abas do que está aberto. Então, tem aberto as coisas todas aqui, que são outros fluxos que eu estava trabalhando. Tá? Nesse local aqui, ficam as configurações, por exemplo, sobre a informação desse nó. Então, ele descreve o que esse nó faz, quais são as opções deles. Então, é como se fosse um tutorial para esse nó que eu selecionei. Aqui você tem todos os nós possíveis. Então, por exemplo, eu quero manipular dados. Eu posso vir aqui e ver todas as coisas que são de manipulação de dados. Muito provavelmente tem o que você quer aqui. Tá? Por exemplo, aquela coisa que você queria fazer, Ana, que era o transpose, né, que é aquele que a gente ficou quebrando a cabeça para fazer, lá no PowerPoint, no Power BI, tem aqui também, né, que seria transpose. Table Transposer. Tá? E isso aí é muito mais intuitivo que o Power Query, né? Pois é. Nossa, por isso que eu pensei. A Microsoft é muito quadrada, né? Assim. Pois é por isso que eu pensei, antes de começar no Power BI, mostrar isso aqui para vocês, terem esse raciocínio que é mais fácil, de fato, sabe? É mais lógico, assim, né? Então, é mais bonitinho, né? Porque lá no Power BI, o que vai acontecer? Não vai ser uma programação visual, vai ser uma coisa meio que sequencial, assim. Então, você não consegue ver essa lógica aqui do tipo, olha só, que é o que a gente vai fazer juntos, né? Olha, eu extraí o dado, depois limpei a coluna, depois renomeei a coluna. Inclusive, vou falar para vocês o passo a passo que vocês têm que seguir
em todo e qualquer projeto. Vai começar um projeto novo, a sugestão é que vocês sigam esses passos, tá? Eu vou conversar com vocês sobre esses passos. Pegou um projeto, a transformação sempre nesses passos. Que aí vocês não se perdem, não esquecem e tem uma sequência a se fazer, tá? E é a sequência, vamos dizer assim, que eu adoto pela prática de ser interessante, e até porque quando você vai para camadas mais sofisticadas, que a gente vai comentar também, a gente comentou na última aula também, né, sobre a criação de um data warehouse, ela segue esses passos, tá? Então, assim, por que não já desde então seguir esses mesmos passos, seja em qualquer ferramenta que vocês usarem? Mesmo na planilha, mesmo no Data Studio, mesmo no Power BI, sigam esses mesmos passos. A gente vai começar a falar sobre isso também. Então, aqui a gente tem até o Nine aí, tá? Então, você tem como colocar um assistente para ajudar você a criar os fluxos. Mas eu acho que tem que ser pago ou você tem que estar lá de alguma forma logado. Beleza, então, é basicamente essa ideia aqui, né? Então, quando você clica num nó, inclusive, né? Você tem o nó, como se fosse a saída dele, né? O output daquele nó. Então, você consegue também ver aqui na parte inferior. E aqui você edita o seu workflow. Então, você tem workflows e que basicamente, né? Um workflow é basicamente um encadeamento de nós. O que são nós? Então, a gente tem nós ou nodes como, basicamente, é uma ideia de encapsular uma tarefa. É como se fosse uma função que espera parâmetros. Então, é aquela mesma lógica que a gente já está vendo lá desde o Excel, desde a planilha. Eu tenho uma função que, ao invés de ela estar digitada aqui, ela está encapsulando uma tarefa. E eu passo parâmetros para essa tarefa. Então você quer, por exemplo, renomear as colunas. Ok, como que você quer renomear as colunas? A coluna tal fica esse nome. A coluna tal fica esse nome. Isso, pessoal, de novo, né? Até indo aqui de novo. Se eu quisesse renomear as colunas aqui no Python, eu ia usar uma função para renomear as colunas. Olha que legal que também, né? A gente vai falar para vocês lá mais à frente, né? Em outro trilha, como que também, aqui também tem assistentes, né? Então, por exemplo, renomear colunas, renomear as colunas de DF, de Data Frame. Ele vai usar uma função que é rename columns, que é basicamente falar o que você quer fazer. Aqui, no caso, ao invés de ser falar, na verdade é falar, né? Porque eu tenho que vir aqui e pesquisar o nome do negócio, né? Então, eu quero rename, né? Então, ele vai aparecer lá, renamer. Eu poderia vir aqui também no Nine Guide e perguntar como renomear colunas no Nine. Ele vai me falar para usar aquele nó, né? Então, basicamente é o column rename, né? Então, ele vem cá, pega ele, e ele vem cá e vai passar parâmetros para eu renomear as colunas. Então, essa coluna renomeia para aquela. No Python, voltando aqui para vocês verem que é muito parecido, pedir aqui para o assistente me ajudar, ó, ele vai... aqui ele usou, para você ver, ele usou tanto de coisa, eu não gosto muito do Gemini, que eu acho que ele bagunça muitas coisas, mas era basicamente isso aqui, ó. Ele está falando assim, ó, data frame, renomeie as colunas. Essa coluna vai ter esse nome. Essa outra coluna vai ter esse outro nome. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que é a mesma coisa? Só que com o mouse? Isso não é fantástico? Assim, não sei o que vocês acham, assim, mas é porque desmistifica um pouco dessa ideia de programação, que é uma loucura. Não tem nada de louco. Porque, assim, é o que você quer fazer. Declare o que você quer fazer e passe as instruções para aquela tarefa. Uma ferramenta low-code, o mouse vai te ajudar. Uma ferramenta que não tem código, que é por código, você vai digitar. Mas hoje, nem isso, né? Você pede para o assistente aqui e vai falar, então eu quero que essa coluna aqui seja essa aqui, sei lá, coluna 0. Vou colocar aqui. Ó, vocês vão ver que ela vai se transformar. Ó. Então, vou fazer assim, vou executar e vou chamar agora o data frame. Ó. Então, essa coluna aqui, ó, peraí que ela faltou um espaçozinho aqui, ó. Aí você vê, né? As coisas de programação. Faltou esse espaçozinho, agora ela fica como 0. Né? Então, é basicamente isso, pessoal. Vocês, assim, até para a gente interagir, a gente está andando. Até aqui, tranquilo? Beleza? Tranquilo.
Achei super lúdico, porque é concreto, né? Legal? É tipo Lego. É igual Lego. Exatamente isso. Esse é o pensamento, é tipo um Lego. E vamos em frente, a gente vai construir aqui uns exemplos bem legais, assim. Beleza. E aí, olha que legal. Outra coisa que os nós têm é que eles têm portas de entrada e saída. Toda programação é basicamente isso, pessoal. É uma sequência de transformação, onde o input passa por um processo, que é o que se espera daquele nó, daquela ação, e tem o output. Esse output passa a ser o input para a próxima etapa. É basicamente isso. O que eles estão dizendo sobre porta de entrada e saída, no caso do Nine? É que as portas de entrada e saída, elas têm que ser combinantes. Eu só consigo entrar, né, nesse nó advindo de algum ponto que tenha essa mesma portinha, né? Então, eu consigo, por exemplo, aqui, ó, vamos ver o caso aqui, ó. Eu só consegui entrar nesse outro nó, dá um zoom aqui, nesse outro nó aqui, ó. Eu só consegui sair desse nó e ir para esse, porque a saída dele é um triângulozinho e a entrada desse é um triângulozinho. É isso que ele está dizendo, tá? Então, as portas e entradas têm que ser correspondentes, tá? Basicamente essa a ideia. Os nós têm status. Então, por exemplo, se aqui eles estão todos verdinhos, o que ele quer dizer? Eles querem dizer que eles foram executados, estão com sucesso e já tem, inclusive, o resultado disponível. Inclusive, está aqui. Se eu venho cá e reseto tudo, ó, eu vou resetar tudo. Reset all. Então, todos agora ficaram amarelinhos. Por quê? Eles estão configurados e prontos para executar. Se eu ponho outra coisa aqui, ó, ele vai ficar vermelho. Por quê? Porque ele não está configurado. Então, se eu venho cá e configuro ele agora, ó, vem cá, eu vou configurar, sei lá, vou configurar ele aqui, ó, inclusive. Vou colocar esse aqui. Isso é legal também, né? Dá para você ter várias saídas, né? Então, vou configurar aqui. E agora ele está amarelinho. Se eu venho cá e executo, ele fica verdinho. E aí, inclusive, dá a saída. Então, essa é a lógica do nó. Inclusive, você consegue executar tudo de uma vez. E esse aqui que é o mais legal, Ana. Imagine só. Você, ao invés de ficar lá fazendo aquele tanto de conta, aquele tanto de coisa, você só... isso que eu acabei fazendo com muitas atividades que eram para ser automatizadas. O pessoal ficava fazendo isso na mão. E aí que foi até a história, né? Muitas vezes dependia, as pessoas faziam isso na mão, lá na ponta, e acabava gerando vários problemas e vários tempo perdido. O que eu fiz? Eu criei vários desses fluxozinhos para resolver problemas nossos. Então, por exemplo, você precisa distrair do prontuário e gerar uma lista de pacientes que não foram abordados e precisam ser abordados hoje. A gente poderia, como a gente fez, né, criar toda uma infraestrutura, uma arquitetura para fazer isso. No primeiro cenário, o que você fazia no dia zero? Todo mundo lá extraía do prontuário, tratava ali na mão, fazia o trem do jeito que dava, dentro de uma planilha. As pessoas, às vezes, têm até conhecimento de planilha, e era o que era. Para dividir isso para cada... eu vou dar 10 para cada enfermeira abordar. Então, ficava alguém lá na mão, dividindo isso na mão. Eu falei assim, o que você precisa fazer? Me passe as regras de negócio que você quer atribuir. Beleza. Então, estado 1, cenário 1. Beleza, faz o seguinte, ó. Você vai extrair essa planilha que você extraiu, vai concatená-la nesse local aqui, ó. Deixava lá. É só você selecionar a planilha que você quer e apertar executar. E apertar executar tudo. E aí mandava para a pessoa a lista para cada pessoa pronta. Você economizou esse tempo enorme. A pessoa, vamos supor, né, um cenário crítico, né? A pessoa não sabe fazer isso. Cara, aí vem para o segundo passo, né? Ou alguém faz isso para essa pessoa. Então, por exemplo, alguém do time poderia simplesmente executar isso na parte da manhã para entregar para todo mundo, mas isso não passe de mágica, né? Passe rápido. Ou, segundo cenário, é você começar a automatizar a execução disso aqui de forma autônoma. Como que eu faço isso? E aí tem coisas para fazer isso também, né? Então, assim, você vai problema a problema, vai minorando, entendeu? Diz aí, Ana. Eu ia falar que uma coisa que eu fiz com a gerente da clínica lá, que ela precisava validar, porque o pessoal está montando um banco de dados. Só que vem, assim, numa cobrança um pouco... Não é agressiva, né? Mas, assim, meio hierárquica, né? Tipo, os dados não estão batendo, o pessoal está registrando as atividades erradas, porque tem a parte de atividade aberta que, assim...
eles cadastram os usuários no mesmo sistema de prontuário. Então, assim, o usuário ele só tem cadastro no sistema, porque ele não vai ser atendido, né? Ele só vem numa atividade de yoga aberta, vem uma vez só, enfim. Aí essas atividades dão mó rolo, porque tem 2 lugares de registro. E aí a equipe registra errado, assim, erra um horário de início, aí no banco de dados, lá na validação, dá um monte de erro. Sim. Aí eu montei eu fiz um arquivo do Excel com um Power Query para normatizar as duas, normatizar, não sei se estou falando certo, né, o termo que você explicou isso aí. Mas assim, para deixar as 2 planilhas que saem dos 2 bancos de dados quase iguais, e ela conseguir comparar uma com a outra. E aí fiz, tipo, ela copia e cola no Google Planilhas, e aí no Google Planilhas eu coloquei... A gente fugiu o nome, que fica... Eu fui colorindo o que batia diferente, né? Perfeito. Notação condicional. E aí eu mandei o arquivo do Excel para ela, fui lá e mostrei. Falei, não, você vai fazer isso aqui, isso que você falou exatamente. Exatamente. Aí ela joga na pasta, roda o Power Query no Excel, copia e cola o dado, só que isso tá manual. Se eu tiver tempo, tô brincando, eu vou treinar nesse daí, que se esse aí liga direto no Google Planilhas, vai ser uma maravilha. Exatamente, liga sim, nem vai ter que fazer, tá? Então, assim, já é muito poderoso, né? Você começa a ganhar esse poder, assim, né? Parece mágica, né? Então é isso, aí você vai lá, a barra de ação do nó, você controla ele, tá? Então aqui em cima você configura ele, você consegue executar o nó, então se tudo tiver, você consegue executar, consegue pausar, cancelar, consegue configurá-lo, é basicamente isso, né? Aqui a barra de ação do nó. Beleza, vamos aqui então agora para os tipos de nó. Então, geralmente, os principais tipos de nó que você vai usar é isso. Você vai fazer um input, que é o extract, você vai extrair de algum lugar o dado, vai transformar esse dado e vai, ou, por exemplo, né, que se você quiser fazer algum tipo de modelagem, eu vou mostrar para vocês hoje uma correlação, até para vocês já aprenderem esse termo. Então, você pode fazer uma modelagem, pode fazer uma visualização, você pode controlar, tem algumas saídas aqui que dá para você escrever esse dado em algum lugar, ou mesmo criar relatórios em PDF. Então, se vocês também quiserem configurar relatórios aqui, é possível, muito embora não seja o melhor que essa ferramenta pode oferecer. Então, você vê que cada ferramenta é boa num canto ou no outro, né? Não existe ferramenta que dê conta de tudo. Até por isso que a gente cria em camadas as coisas, né? Para pegar o melhor de cada no seu terreno. Os nós, eles é o que eu mostrei para vocês, tá? Aqui, então, ó, basicamente, você consegue... aqui, né, dá para você colocar em lista, assim, se quiser, ou em árvore aqui, se quiser, e aí você vai ter todos os nós e os seus exemplos, né? Então, manipulação de dados, a visualização, por exemplo, vai ter vários tipos de visualização, tá vendo? Inclusive de coisas que são de machine learning, por exemplo, a curva ROC aqui, por exemplo. Dá para você fazer um modelo e ver a curva ROC dele aqui dentro, tá? De uma forma bem facilitada, tá? Vamos então para um exemplo, ó. Um exemplo aqui, até para a gente treinar uma coisa que a gente viu na última aula. Então, imagine vocês, ó, que eu tenha aquele cenário eu vou até criar aqui embaixo, ó, um mesmo exemplo, para vocês verem como seria. Ó. Então, ó, eu preciso extrair, eu tenho lá numa pasta dois arquivos. Então, eu preciso pegar os arquivos dessa pasta, é o Excel Reader, aqui, Excel Reader. Basicamente, eu tinha falado, né? Files em folder. Eu quero pegar arquivos numa pasta. Vou lá selecionar a pasta que eu quero. Um cenário muito comum, né, de uso, de extrair coisas manualmente, depositar numa pasta. Seleciono a pasta. Aqui. Seleciono a aba que eu quero. Ok. Então, agora eu já tenho um arquivo empilhando essas duas tabelas, tá? Mas um cenário muito comum que tem é eu falar o seguinte: será que tem alguma linha duplicada nesse caso? A gente aprendeu na última aula sobre como a gente precisa ter, ó, olha só, eu tenho aqui 251 linhas. Para eu encontrar a minha chave primária dessa tabela, tem que ser uma coluna que tenha valores únicos para cada linha. Então, você vê aqui, ó, que nenhuma das colunas cumpre o requisito de ser chave primária. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que combinar
Então, não tem uma chave primária natural, nem uma chave primária artificialmente criada. Às vezes, o sistema dá uma receita ID. Não tem, não veio. Então, eu estou com uma tabela fato. Por que é fato? Porque eu tenho dados mensuráveis, quantidade, valor unitário, no tempo. Uma tabela fato. Então, só que eu não tenho um ID. Por que eu não tenho um ID dessa tabela, uma chave primária? Porque nenhuma linha tem valores únicos. Como que eu posso fazer? Eu posso combinar, criar uma chave primária não simples, mas composta. Como que eu posso fazer isso, então? Não sei como combinar tabelas, combinar colunas. Como que eu venho cá e falo? Ficar no Nine Guide e pergunto, como combinar colunas? Aí ele vai me falar, ó, que vai existir aqui uma coisa de combinar colunas, né? No caso, na verdade, eu perguntei mal, né? Eu quero assim, eu tenho várias colunas de um dado, eu quero concatenar ou juntar duas colunas para criar uma nova. É isso que eu quero fazer. Vamos ver se ele vai me falar um exemplo. Ele está falando para criar um nó chamado String Manipulation, Math Formula, se for uma coluna numérica. Vamos usar, então, esse que ele sugeriu. Muito embora eu vi uma outra coluna ali, outro nó melhor. Então, aqui, ó, String Manipulation. Existe o String Manipulation aqui. Vamos até usar ele aqui para a gente ver. Ó. Eu consigo ligar, por quê? Porque ambos são, né, do mesmo tipo, as saídas, as portas de entrada, e vou configurar aqui. Ó. Como que eu vou configurar, então? Eu imagino, né, que se eu juntar, por exemplo, o receita código, por exemplo, aqui, e aí ele está falando assim, como que eu vou juntar? Ó? Ele até está me dando algumas sugestões, ó, na verdade, de manipulação de texto. Olha só o que ele está fazendo. Ele está manipulando o texto. Então, aqui existem várias funções, inclusive a gente já viu algumas delas lá na planilha, que fala sobre como manipular texto. Tá? Eu poderia usar essa join aqui, poderia ser o exemplo. Tá? Eu poderia usar essa join, se eu quisesse. Né? Poderíamos colocar aqui, ó, um código. Vamos colocar aqui, ó, o join, basicamente. Então, ele está me falando, ó, use essa função, ele vai meio que me ajudando. Então, agora ele está me falando, eu tenho que colocar as colunas aqui no meio. Então, eu vou combinar receita código, vírgula. Vou combinar cliente código, vírgula. E vou combinar também data de atendimento. Então, eu acho que... E podemos combinar também o médico associado. Médico associado. Então, se eu combinar essas 4 coisas numa nova coluna, que eu vou chamar de receita ID, eu vou verificar se isso vai gerar uma linha única para a minha tabela. Então, eu tenho 250 linhas, eu preciso de 250 códigos. Beleza. Então, vamos dar o OK aqui, vamos ver se vai... Ele falou, não deu certo. Tem alguma coisa errada aqui nessa manipulação de dados. Não entendi por quê. A gente pode perguntar para... Não sei se eu tenho que pôr entre aspas, ó, apareceu, não sei se precisaria pôr entre aspas. Vamos entender aqui com ele. Olha, não... aqui no caso, ó, ele não precisou pôr entre aspas. Mas ele falou para usar... não, mas não precisaria, né? Não entendi por que deu errado. Não sei se vocês entenderam, mas eu não entendi por que deu errado. Talvez isso é uma coisa ruim. Eu não sei se o espaço aqui, ó, entre as colunas, e essa é uma das primeiras coisas que a gente vai falar com vocês aqui na sequência de transformação, ó, é renomear colunas, tá? Pode ser que isso esteja atrapalhando. Mas vamos lá, vamos ver aqui exatamente por quê, ó. Ele até tirou aqui o que eu tinha feito. Vamos fazer de novo. Ó. Receita código, cliente código, médico, aqui, médico e data. Vamos lá, data. Ok. Então, eu vou jogar aqui para entender por que não deu. Deu esse erro aqui. Beleza. É bem assim, tá, pessoal? Debugue isso. Vamos ver, debugue isso. Vamos ver o que deu. Mas a gente pode ler, ó.
O método in the type-based node manipulation is not applied before the arguments. Olha só, ele tá, ó, por que não deu certo? Também é uma outra coisa que a gente já fala justamente aqui, ó, no início, ó. Uma das primeiras coisas a fazer não é só renomear a coluna, mas é tipificar a coluna. Por que não deu certo? Porque eu estou tentando juntar coisas que não são strings. Eu precisava primeiro transformar tudo em valores de texto para manipular strings. Esse foi o problema, tá? Então aqui, ó, ele vai até me falar aqui, ó, use a função string para converter os valores de texto antes de concatenar. Esse foi o problema, tá? Então o erro ele te fala, inclusive, tá? Mas olha que interessante. Ao invés de usar esse string manipulation, existe um outro nó que eu achei até melhor, que chama column combiner. Olha só. E eu achei muito mais fácil, porque ele aqui, ó, ele vem cá e me fala, olha o quanto que é fácil isso. Você faz no Excel Reader, aqui no caso, né, vamos colocar aqui a tabelinha, onde está, ok? Opa, aqui. Beleza? Então, ó, fiz a leitura do Excel, e olha o tanto que foi mais fácil do que o String Manipulation. O Column Combiner foi só o seguinte, ó, inclua as colunas que você quer, inclusive poderia colocar essa aqui também, coloca o delimitador que você quer e escreva o nome da coluna que você quer. Olha o quão mais fácil isso foi. Então, agora eu tenho lá, ó, ID Receita. Então, aqui, ó, o ID Receita foi criado, ó, e ele combina a data, um ID mais outro ID. Tá? E aí eu poderia, vamos supor que eu quisesse falar assim, será que eu tenho duplicados? Será que eu tenho duplicados? Então, eu poderia vir aqui, ó, e agrupar. Então, eu venho cá e criei mais um nó, em que eu agrupei por ID Receita, contando o número de datas de lançamento, contando de forma não distinta. Tá? Contei de forma não distinta. Ok. Executei esse nó. O que vai me mostrar aqui, ó? Ele vai me mostrar que existe uma linha que tem um ID Receita que tem duas linhas. Ou seja, isso é possível, né? Existe um cenário onde existe um mesmo paciente para o mesmo procedimento, para o mesmo médico no mesmo dia. Provavelmente isso é uma duplicata. Como que eu tiro uma duplicata? Existe um nó, chama duplicate row. O que ele faz? Ele vem cá e fala, duplique por qual coluna? ID Receita. Como que você quer que duplique? Remova os duplicados. Mantendo o quê? Mantendo a primeira linha. Ou mantendo a última. Ou mantendo o mínimo. Você escolhe. Ok. Agora eu venho cá e rodo esse nó. Então eu tinha 251 linhas. Agora eu tenho 250 linhas. Não é muito simples, pessoal? O que vocês acharam? Assim, o que vocês acharam aí? Quer dizer? Muito bom. Muito simples. Muito fácil, intuitivo, né? Concreto, você vê. Então, legal, né, cara? E não precisa ficar apanhando com o PROC-V, né? Não precisa. A gente vai fazer o PROC-V aqui, você vai ficar de cara, Cristina. Como que é fácil fazer um PROC-V? A gente vai usar ele aqui agora num cenário mais complexo do que esse. E vocês vão ver assim, quão interessante que é. Então, esse aqui foi um cenário para vocês consolidar vários arquivos. Mas vamos aqui agora para um exemplo aplicado, que é exatamente o mesmo exemplo que a gente usou para fazer o Data Studio e que usou para fazer a planilha. Tá? Estamos lá formando, abrindo uma clínica, estamos com um problema, porque não precisamos de dado. A gente vai seguir exatamente os passos que estão nesse vídeo que eu falei para vocês. Ó. Na verdade, não vamos seguir exatamente, mas alguns desses passos são cruciais. Mesmo que você não siga todos eles, alguns desses passos são cruciais. Deixei para vocês aqui o template de projeto que a gente está usando lá, né, Dani, nas consultorias. Então, é exatamente isso que tem que ser feito. E muitas vezes a gente se perde. Muitas vezes os clientes, ou muitas vezes nós mesmos nos perdemos nessa sequência. De onde eu começo um projeto? Nesse vídeo lá está explicando, tintim por tintim, em linhas gerais, é basicamente definir o problema, priorizar o problema, ver o que você quer tirar desse problema em termos de perguntas, e com essas perguntas você identifica os dados que você tem. Então, vamos fazer exatamente isso, ó, que é essa sequência. Então, estou lá com meus dados. O meu problema é a minha clínica está desorganizada do ponto de vista financeiro. O que eu devo fazer? Uma das ideias que você pode perguntar tem esse problema, qual será que é meu cliente
predominante? Poderia ser uma pergunta. E aí, aqui nesse material, ó, ele te ensina, inclusive, ó, que é umas habilidades muito importantes hoje em dia, que é como fazer perguntas. Você tem tipos de perguntas. Aqui até explica. O interesse hierárquico. Para quem que vai se interessar nessa pergunta? Sempre que você faz uma pergunta, igual na hora que você pede um exame, você já tem que ter uma hipótese do que esse exame, do que vai vir. E aí você tem um nível de análise que vai ser requerido. O que você vai fazer com se esse resultado vier? E aí você vai saber o dado que você precisa. Exemplo. Então, olha, eu não sei o perfil de clientes da minha clínica. Será que o perfil de cliente... Qual que será o perfil de cliente em termos de sexo e idade? Essa é uma pergunta comparativa, que tem interesse estratégico, porque eu vou focar nesse cliente. Minha hipótese é que mulheres adultas são o perfil ideal ou que mais consome dessa clínica em cirurgia plástica. O que eu preciso? Só do nível descritivo. O que eu vou fazer com isso? Eu vou otimizar a campanha de marketing. O que eu preciso para fazer essa análise? Mesmo sem ver o dado. Olha, para isso eu preciso saber dos dados cadastrais do cliente, sexo e idade, e dos dados de venda que eu tive. Eu não preciso nem ver o dado para saber que eu vou precisar disso. Beleza, você vai precisar desse dado. Esses são... Aí a gente vai lá atrás dos dados que a gente tem, possíveis. Então aí você tem todos esses tipos de dados. Então você vê que nesse cenário aqui, que é até o que a gente vai usar no Power BI, a gente vai ter muito mais dado. Por exemplo, aqui, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o dado de gasto, a gente poderia ver, por exemplo, quanto que a minha empresa, quanto que a minha clínica está gastando pelos fornecedores. E aí, olha que interessante aqui, né? Você começa a ver várias tabelas. Eu tenho a tabela de fornecedores, eu tenho a tabela dos gastos e qual área é esse gasto, e tem a tabela do fato dos gastos, ou seja, que gastos foram executados eventualmente. Então, quando você extrai os dados de um software, geralmente vai vir assim, é o que a gente aprendeu na última aula sobre a ideia do OLTP. A gente vai ter um tanto de tabela separada. Exemplo aqui também, ó. Às vezes você vai ter uma tabela de satisfação de pacientes, que você tem aqui, por exemplo, satisfação dos pacientes, mas tem aqui a nota, né, que fala o que é a MEI, está numa tabela separada. Então, a MEI vale 5 pontos, está na tabela separada. Às vezes isso vai acontecer, né? E aí, o que você faz? A primeira coisa, dicionário de dados. Sempre faço dicionário de dados. Deixei aqui exemplo para vocês, ó, de como fazer o dicionário de dados nesse caso do paciente. Por exemplo, ó, você foi lá, pegou a tabela pacientes. Pegou a tabela pacientes como essa aqui, ó. Essa aqui. Então, você vai ver algo assim, ó. Algo assim. Dessa forma aqui. O que você faz? Você vai lá e faz um dicionário de dados. Ó. Então, você tem lá tabela pacientes, é uma tabela de menção que tem esse atributo. Por mais óbvio que seja, paciente nome é o nome completo do paciente. Esse é um dado qualitativo nominal. Então, eu já sei que eu não vou usar um histograma com esse negócio, porque não faz sentido, né? Eu usar um histograma com dados qualitativos nominais. Eu sei que é uma string, então, se vier em um outro formato, eu tenho que tratar para string. Eu sei que isso não é uma chave, ou idealmente não é a chave, porque possivelmente, né, eu não vou usar o nome como uma chave. Mas o paciente ID provavelmente é uma chave. E quando eu olho para aquele dado aqui, ó, essa chave aqui possivelmente é uma substituta, não por incremento automático. Até posso saber que isso aqui não é um incremento automático. Pelo menos não parece, né? Porque, olha só, se fosse um incremento automático, elas iriam variar, se bem que elas parecem muito parecidas, né? Até determinado ponto. Mas não sei, me parece ser mais um valor universal, por exemplo. Então, essa seria a ideia de você criar um dicionário. Você descreveu tudo que tem naquela tabela. Essa seria um dos primeiros pontos, primeiros passos a se fazer. Fazer isso para todas as tabelas. Fez isso, já sabe como uma tabela funciona? Agora você vai saber como elas se relacionam. Como que você faz isso? Identifica as entidades. Então, olha, tem lá as entidades. Profissionais executam um serviço que gera receitas. Pacientes pagam para o serviço que geram receitas. As receitas são devido a um tipo de receita. Então, agora você tem um esquema conceitual, uma modelagem conceitual. Depois de fazer isso, identifica o que é fato e o que é dimensão. Profissionais, tabela cadastral. Como que eu sei? Né? Se você pegar a tabela aqui, ó, ela é
ela não tem nenhuma coisa, não tem, né, nenhuma coisa que seja mensurável. Ela cresce mais horizontalmente do que verticalmente, tanto é que só tenha 28 linhas, e ela mais contextualiza o profissional. Tabela de menção. Então, é uma tabela de menção. Receita, se a gente for ver lá, a tabela de receita, ela é uma tabela que cresce verticalmente. Você vai ver que vai ter muito mais linha do que coluna. Muito mais linha do que coluna. Tem aqui 1.300 linhas. Ela tem tempo que marca um evento e ela tem valores mensuráveis. Então, é uma tabela fato com fato. A gente até aprendeu isso. Então, é uma tabela fato. Depois de ter feito essa identificação, você identifica as chaves primárias estrangeiras. Você vai lá e vai falar, então a tabela chave primária de profissional, possivelmente é o profissional ID. Geralmente eles vão ter, inclusive, esse nome. Se não tiver, a gente vai renomenclaturizar, como sugestão de boas práticas, né? Então, isso é a chave primária. Isso liga com o profissional ID da tabela de receitas. Então, aqui é a minha chave primária, liga com a tabela, com a chave estrangeira na tabela fato. Liga de que forma? Aí é a última coisa que você identifica a cardinalidade. Então, agora eu sei que um profissional pode ter 0 ou muitas receitas, mas uma receita é de um e somente um profissional. Então, isso aqui, pessoal, por mais pedante que seja, tal, mas é um passo muito importante para vocês entenderem o que está acontecendo, vamos dizer assim. Se vocês fizerem esses 3 passos dessa história aqui toda que eu mostrei para vocês, né, esses 3 passos aqui desse material, então, assim, tem vários passos aqui que são mais até importantes do ponto de vista documental de projeto, né? Mas se vocês fizerem, pelo menos esses, né, levantar as perguntas, dicionarizar os seus dados, eu já diria que isso já é o fundamento, já estaria ótimo. Se você fizer as perguntas e dicionarizar os dados, já está ótimo. Mas se você ainda fizer o diagrama de dicionamento de dados, aí você brilhou, né? Aí se você fizer todos, aí você cumpriu tudo, né? É o ideal, porque aí você vai entregar para o seu cliente, inclusive isso é legal, né? Você entregar tudo, tipo assim, olha, aqui está a sua consultoria, aqui está o seu negócio. Você entregar tudo documentado, né? Esses dias eu fui na casa do meu primo, construir uma casa, achei fantástico, né? A arquiteta que trabalhou com ele entregou, no final do projeto, uma pasta com tudo documentado, arquivado, com clips, olha, de todas as notas fiscais, tudo bonitinho. Então, tipo assim, isso mostra um esmero, sabe, pessoal? A organização, vai dizer, ela é a alma do negócio da análise de dados. Tipo assim, se você tiver organização, vai dar muito certo, tá? Agora, se não tiver, vira um caos, tá? Isso aqui é organização, beleza? Alguém quer falar aí? Pode ficar à vontade, tá? Eu ia falar, Greg, que eu sofri demais com os gráficos quando eu comecei a brincar com o Power BI e só assistindo vídeo no YouTube, né? Sim. Nossa, meus gráficos saíam tudo errado por causa do relacionamento. Exato, exatamente. E aí eu comecei a ver os vídeos de relacionamento, porque assim, aí dava uns erros que eu botava no chat GPT e ele não conseguia falar. Tipo, provavelmente, porque ele responde, né? Tipo, o que pode ser esse erro? Sim. Realmente você errou o relacionamento. Aí, quando eu descobri que era relacionamento, eu comecei a ver um monte de vídeo, como fazer relacionamento muitos para muitos. Exato. Mas a gente vai fazer isso. Nas próximas aulas, a gente vai ver isso com bastante propriedade, assim, porque, de fato, é a alma do negócio. E, basicamente, é isso aqui, né? É a materialização disso aqui, né? Basicamente, né? Então, tem tudo a ver. E aí, vamos para o próximo passo. Então, se você fizer isso e isso, já está ótimo, tá? Se você fizer isso, você... assim, já está fora da curva, porque ninguém faz, mas eu acho que é muito importante, porque quem não faz, de duas uma, ou é muito experiente, ou está trabalhando sozinho, ou não está preocupado com a continuidade desse projeto. Porque se ele precisa continuar, e aí, vamos dizer assim, né, o gestor líder desse projeto, ele deveria estar preocupado com isso, se não faz isso aqui, vai dar muito problema lá na frente, tá? Para dizer para vocês. Próxima etapa, que está aqui, tá? Está aqui também na sequência. É você escrever a sequência do que você vai fazer. Idealmente, você escreve
Se não quer escrever, não precisa. Mas siga, pelo menos, sempre essa mesma sequência. Por que seguir essa sequência? Porque uma etapa depende da outra. Por exemplo, por que retirar colunas necessárias primeiro? Então, a primeira coisa, retire colunas necessárias. Por quê? Por que você vai renomear uma coluna que você vai jogar fora? Entende? Então, primeira coisa, tire as colunas necessárias. Depois, renomeie as colunas para elas ficarem muito explícitas. Inclusive, tem o padrão de nomenclatura que a gente viu na segunda aula, para elas ficarem muito descritivas do que você quer fazer. Depois, ajuste o tipo de dado. Porque tudo vai depender do seu tipo de dado. Você não consegue somar string. Então, isso aqui é exatamente o que se faz na primeira camada de uma transformação para criar uma data warehouse. É exatamente isso que se faz na camada staging. Em projetos menores, como são o caso, a gente vai usar, a gente não vai dividir em camadas, a gente vai fazer tudo aqui. Mas, dando um exemplo aqui para vocês, ó. Peguei lá um dado aqui, vamos até para responder essa pergunta aqui que a gente teve, ó. Eu preciso do dado de venda e de cadastro. Então, peguei aqui, ó, dados de venda, né? Vem cá e extraí os dados. Segunda coisa, eu venho cá e joguei fora as colunas. Quais colunas que eu joguei fora? Então tá aqui, ó. Eu joguei fora, na verdade, eu até poderia ter jogado mais coisa fora. Deixa eu voltar aqui, ó. Porque eu não vou usar a data de lançamento, eu não vou usar a ID de atendimento. Eu quero só saber quem gasta mais por sexo e por idade e faixa etária. Então, não quero data de lançamento, não preciso de data de atendimento, não preciso de hora, não preciso de receita também, não preciso do médico, não preciso da forma nem da data de pagamento. Não preciso disso. Então, para fazer só isso, podia jogar fora isso aqui tudo. Só ficar com essas 4 aqui. Beleza. Então, olha, quando eu executei aqui, eu tinha todas as colunas. Quando eu executo aqui, agora eu só tenho poucas colunas. Tá? Muitas colunas, poucas colunas. Tá? Beleza. Aqui... na verdade, eu fiz o contrário. Eu fiz o contrário. Era para deixar, ó, data de atendimento, cliente código, quantidade, valor unitário. Isso aqui. Beleza. Então, agora ficou só essas 4. Beleza. Depois de ter feito isso, ó, retirar colunas necessárias, eu vou renomear as colunas. Segunda etapa. Ó. Então, renomeei as colunas. Como que eu renomeei as colunas? Então, vamos lá, renomear as colunas. Ó. Aqui já deu um erro, porque eu meio que fiz o contrário. Né? Então, vou começar aqui de novo. Ó. Como que eu vou renomear? Vou lá, data atendimento. Como que eu gosto de renomear? Naquele formato de snake case. Ó. Então, eu sempre coloco a coisa e o atributo da coisa. Atendimento data. Aqui, no caso, cliente código. Cliente código. E sempre coloco o snake case em underline. Quantidade. Aqui, no caso, era receita, quantidade. E aqui, no caso, valor unitário, eu coloco receita, valor unitário. Padrões de nomenclatura. Você adota isso com o seu time, né? Mas aqui é uma boa prática. Então, ó, já está renomenclaturizado. Quarta coisa, ajustar o tipo de dado. Então, ó, quarta coisa, ajustar o tipo de dado. O que eu vou fazer aqui, então? Eu quero colocar as coisas que são número. Olha só. Aqui, ó, o cliente código está como número. A quantidade está como número inteiro, tá certo? O valor unitário está como double, tá como valores com decimais, tá certo? A data está como data, tá certo? Mas o cliente código não pode ser número. Então, eu tenho que colocar uma coisa que vai de número para string, number to string. Como que eu sei isso? Inclusive, como que eu procuro isso? Basta você digitar alguma coisa aqui em inglês que me diz isso. Ó, o rename, olha lá, rename, column renamer. Não sei o que quer dizer, ó, não sei o que faz, coloco lá no info e ele me fala. Ó, ele vai me descrever o que faz, quais são os inputs, os outputs. Não sei, vou lá no Knime Guide. Tá? Então, para eu tipificar, mesma coisa, não sei como mudo. Eu posso ir lá, number to string. Aí, por exemplo, aqui vou achar esse nó. O que ele me pede? Inclua as colunas que você quer mudar. Eu quero mudar cliente código. Executo, e agora está lá, ó, cliente código string. Tá? Depois de ter zerado essa etapa, eu vou para a próxima etapa, que equivale à segunda etapa de transformação de uma data lakehouse.
Então, eu vou agora filtrar, tratar nulos, tratar valores nulos, normalizar os valores, que inclusive era o que você estava, acho que estava dizendo, né, Ana? Seria normalização de valores, padronização semântica, essas coisas. Então, vou lá, vou filtrar linhas. Então, como que eu filtro linhas? Eu posso, por exemplo, verificar, a minha pergunta, inclusive, era essa, olha só. Eu quero saber, e as perguntas têm que ser smart, né? Por isso que ela tem que falar, eu quero saber em termos do montante gasto nos últimos 2 anos. Como que você poderia fazer isso? Eu poderia vir aqui, pegar os meus dados e falar assim, qual foi a data máxima de atendimento que eu tenho nos meus dados? Então, eu agrupei, trazendo a data máxima. Então, ó, executei, me trouxe aqui a data máxima, 2024, 4/6/2024. Agora eu quero, essa é a minha data máxima, então é a minha data do dado. Eu poderia também fazer isso para a data de hoje, mas eu peguei a data máxima. Então, agora eu quero fazer um data time shift. Lá na planilha, eu usaria o data_add, uma função. Aqui existe funções de data. Ó. Inclusive, se você colocar data, ele já vai filtrar coisas de data. No caso aqui, eu quero fazer um shift de data. O que é isso? Eu quero pegar a data máxima e, usando um número, voltar menos 2 anos. Olha o tanto que é fácil fazer essa configuração, pessoal. Eu tenho uma data que eu volto menos 2 anos. Inclusive aqui, olha, ele consegue manipular o que você quiser aqui, milissegundos, microsegundos, nanosegundos. Daí você fazer isso também, ó. Executo, e agora eu tenho lá, ó, 2 anos, 4/6/2022, minha data máxima era 4/6/2024. Então, agora eu tenho 2 anos para trás. Agora eu venho cá e vou pegar essa tabela com essa tabela que eu tenho uma coluna só. E quero juntar elas. O que eu fiz? Então, eu estou juntando aquela tabela aqui e colocando mais uma coluna em toda ela. Qual coluna? A coluna de data máxima. Então, olha só como que vai ficar. Ó. Aqui. Então, agora eu tenho lá data de atendimento, data de cliente, receita valor e data máxima. É igual para tudo. Ó. Igual para tudo. Agora eu venho cá e faço uma filtragem. Então, eu venho cá e coloquei. Ó. Se a data de atendimento data é maior ou igual à data máxima, que eu coloquei aqui, né, a data máxima, então é valor true. Então, inclua todos os valores, só mantenha os valores que são true. Como que eu fiz isso aqui? Não sei fazer, na prática, é uma função de comparação, jogo lá no Knime aqui, né? Por exemplo, poderia perguntar, né? Como fazer a filtragem de uma data comparando com outra coluna se for menor, maior ou igual. É isso, né? Maior ou igual. Ele vai me falar, provavelmente, de usar um nó e escrever uma coisa, ó. Rule-based row filter. Rule-based row filter. E ele está falando aqui como usar. Data de atendimento, data de lançamento. Vou em cá e vou colocar. Poxa, mas não é igual, tá? Por isso deu erro, né? Não é igual. Olha, basta você vir cá, ó, ver como que é escrito o seu negócio. Então, vem cá, eu seleciono. Data de atendimento, data. Coloco aqui, ó. Aqui ficou com 2 negócios. Seleciono esse aqui também, ó, para pegar só o que tem. Aqui. Corrigiu. Ok. Executei. E agora ele tirou todas as datas que são menores do que essa aqui. Tá? Então, tanto é assim que aqui eu tinha 1.284 linhas, aqui eu tenho 1.184 linhas. Muito simples, né, pessoal? Aí, beleza. O que eu faço depois? Depois disso, ó, eu preciso tratar duplicatas. Então, como que eu trato duplicatas? A gente já viu, inclusive, né? Eu posso combinar colunas, porque eu não tenho ID. Né? Eu posso combinar colunas aqui que eu não tenho ID. Por exemplo, eu poderia juntar, né? Cliente código numa determinada data. Acho que daria também, já daria, talvez, né? Se não deu, poxa, eu queria usar também o médico associado à receita código, para ter mais garantia. É só voltar no tempo aqui, ó. Isso também é muito bom, né? Comparado com as planilhas, né? Você consegue meio que voltar no tempo aqui, ó. Então, eu uso a receita, ok. Executo esse código. Aqui eu provavelmente vou ter que
colocar aqui também, né, o médico associado, que eu vou chamar, então, de profissional código. E vou colocar também o receita código, que eu vou chamar de receita código. E agora eles vão se propagando, ó. Propago ele aqui, propago ele aqui. Aqui, eles aqui, ó. Opa, profissional código. Propago ele aqui, propago ele aqui, propago ele aqui, propago ele aqui. E agora eu consigo pegar ele aqui na frente, ó. Então, agora eu consigo vir aqui, ó, e usar todos, inclusive já está aqui, ó. Então, agora eu formo o Receita ID pela combinação desses 4. Quando eu gero, eu tenho 1084 linhas e tenho 1182 valores únicos de Receita ID, em um cenário onde eu tenho 1184 linhas. O que está acontecendo? Provavelmente tem linhas duplicadas, né? Eu poderia, inclusive, ver essa situação, né? Quais são, mas você há de convir comigo que, do ponto de vista de regra de negócio, faz sentido, né? Talvez, né? Talvez eu queira colocar também a quantidade de valor unitário para garantir, né? Vamos supor que alguém lançou 2 coisas, né? Seria lançar 2 coisas para a mesma pessoa, do mesmo profissional, do mesmo dia, o mesmo código em valores diferentes. Não faria muito sentido, era só ele ter colocado mais quantidade. Mas vamos colocar aqui, vamos ver também, ó. Vamos rodar e verificar se eu fiquei com, ainda assim. Então, com base em regra de negócio, faz sentido essas linhas serem duplicadas. Então, agora eu consigo deduplicar pela coluna tal, mantendo o primeiro registro. Ok? Deduplico. Então, agora eu tenho 1182 linhas e não mais 1184. Beleza? Depois eu vou tratar nulos. Como que eu trato nulos? Eu poderia vir aqui, ó, e falar, olha, se tiver valor, o número, no caso aqui, né, eu poderia até por coluna, né, poderia vir aqui e selecionar receita quantidade. Se ela for nula, coloque o valor 0. Receita valor unitário. Se ela for nula, coloque o valor 0. Ou faça o que você quiser, coloque a mínima, a média, o valor prévio, faça nada, faça o que você quiser, né? Executo. E depois eu posso fazer uma fórmula matemática. Para o quê? Para multiplicar a quantidade versus o valor unitário para ter o valor de venda. Ok? Executo. Tem lá o meu valor de venda. Então, R$ 4.425,06 vezes 5 dá 2.128. Tratei toda a minha tabela, a minha tabela de fato. Era exatamente o que você ia fazer no Excel. Só que o quanto isso aqui fica visual, pessoal, fica muito legal, né? Fica muito visual, né? Assim que você vê o que está acontecendo. E agora você vai tratar a sua tabela de dimensão. O que você vai fazer? Você vai fazer exatamente as mesmas etapas, só que você vai ver aqui, ó. Aqui eu não preciso renomear a coluna. Por que eu não preciso renomear? Ela já está com os nomes, ó. Os nomes bem legais, ó. Então eu não vou renomear. Já está com o nome bonitinho. Não vou renomear. Então, por isso que eu não renomeei. Aqui eu não vou filtrar nenhuma linha. Por isso que eu não filtrei. Mas é bom você saber que tinha essa etapa. Aqui eu vou olha que interessante como você poderia fazer a deduplicação aqui, ó. Vamos supor que tem um paciente que tem, ó, aqui no caso, ó, eu poderia ter o mesmo paciente com data de atualização diferente. Isso existe. Como que você poderia deduplicar isso? Olha, é até um cenário que você usou, né, Ana? Eu posso querer pegar a última atualização dele. Como que eu faço? Eu posso ordenar essa coluna por paciente ID e por data de atualização de forma descendente, ou seja, eu vou do maior para o menor, ordenei, e depois eu deduplico a linha, removendo paciente ID, mantendo a primeira linha. Primeira linha é essa, que é ordenada do maior para o menor, segundo a data de atualização. Atualizei. Então, você vê que é muita coisa, é muita lógica, é você usar do que você faria. Você tem que se perguntar assim, se você pudesse, se você tivesse todo o tempo do mundo, o que você faria? Você iria lá, iria abrir a planilha, ia ordenar, olhar um por um, remover aquele. Não era isso. É isso que tem que pensar. O que você faria se você fosse fazer isso manualmente? E você, então, vai tentar achar um nó que executa isso para você de forma automática. Missing values. Então, você pode colocar aqui, ó. Se o paciente tem data sexo, no caso aqui, né, data sexo não, nulo, coloque não informado.
Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho um tanto de valor nulo, tá? Até com um ponto de interrogação. Quando eu trato, o valor fica não informado. Você pode vir aqui agora, inclusive, e arrumar isso aqui, né? Porque existe aquele cenário que a gente já viu, que tem lá o não informado e tem também o feminino e o F, né? Aqui o F, feminino. Inclusive, consegue ver aqui os valores, ó. Então, se você puxar aqui, ó, tem aqui os valores comuns e não comuns. Então, ele já traz aqui a estatística da coluna, muito embora aqui está bem petitinho para ver. Talvez, aqui eu dando um Ctrl menos aqui, vai. Ver. Não, ele não mexe aqui, mas ficou bem petitinho. Talvez você consiga copiar aqui e colar no lugar, ó, você vai ver que aqui até a distribuição percentual e absoluta de todos os valores, né, ali na estatística da coluna. Muito embora também daria para você fazer um group by e contar, também daria, é a mesma coisa, né? Então, a gente veio cá e pôs uma regra, ó, uma regra de se paciente do sexo feminino, então feminino. Se paciente do sexo, se esse negócio aqui é M, então masculino. Se tá valor missing, então não informado. Então, ó, você aplica essa regra e agora você tem todos os pacientes lá com não informado, feminino e tratado. Preciso agora aplicar uma data para transformar para a idade. Então, olha que fácil, né? Pega uma data, então esse aqui é o time and date difference, né? Pego uma data de nascimento, comparo com a data atual de uso e coloco na granularidade de anos e chamo isso de paciente idade. Executo, tem lá agora o paciente idade. Como que eu sei isso? Eu imagino que é assim, não sei como poderia calcular idade com base em uma coluna de data de nascimento. Ele vai te sugerir algo parecido, que era exatamente o que você faria em qualquer linguagem, né, que seja. Então, ó, data time difference, coloque como first data, use current time execution, ou até fala você pode usar uma expressão, ó, usando data diff, que era exatamente o que a gente faria se a gente tivesse na planilha, data diff. Tá? Então, agora eu vou em cá e coloco uma regra. Se o paciente é de tal idade, é criança. Se o paciente é de tal idade, é adolescente. Ok. Executo. Agora eu tenho lá, ó, idoso, criança, adolescente. E aqui é aquela coisa que eu te falei, Cristina. Olha como fazer a junção. Olha como fazer um PROC-V aqui, né? Que a gente já viu lá no Data Studio, que a gente tem muito mais controle, né? Aqui também, ó. Olha que legal. Eu faço uma junção, ó. Vem uma coisa de um lado, vem uma coisa do outro, e você configura, ó. De um lado, você quer juntar o quê? Cliente código. Com o outro lado, o que você quer juntar? Paciente ID. De que forma que você quer juntar? Eu quero juntar as coisas que coincidem, ou só as coisas, ou só de um lado, ou só de outro, ou tudo. Você escolhe. Eu quero juntar as coisas que coincidem. O que você quer trazer? Eu quero trazer as colunas do lado esquerdo, eu quero trazer essas colunas. Do lado direito, eu quero trazer essas colunas. Você escolhe. Ok. Executa. E agora você tem lá, ó, as coisas de um lado e de outro, tudo junto. Simples assim. É muito simples, né? Muito intuitivo, né? E aí você ainda, inclusive, consegue aqui, né? Ver os cenários, né? Os cenários que você quis juntar. E agora você pode agrupar, para responder a sua pergunta, né? Eu posso agrupar por sexo e faixa etária, fazendo a soma do valor. Agora eu tenho aqui, então, ó, a minha tabela, ó, feminino. Inclusive, posso ordenar aqui, ó. Então, feminino adulto gastou 394 mil. Quero fazer um gráfico, que é igual a gente fez lá no caso da história na planilha, no Data Studio. Posso fazer um gráfico. Ó. Eu coloco o paciente faixa etária e coloco a soma, por exemplo. E aí ele me gera um gráfico aqui, por exemplo. Né? Quero baixar o gráfico? Ó. Baixo o gráfico. Baixo o gráfico aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Baixo o gráfico aqui. Tá pronto? Posso colar em algum lugar que eu queira, né? Inclusive, dá para gerar um relatório aqui, tá? Eu acho que dá para a gente fazer isso. Quer gerar um gráfico de pizza? Ó, também consigo gerar um gráfico de pizza ali com ele. Quero configurar o gráfico. Por exemplo, eu quero colocar um donut chart, por exemplo. Eu quero ordenar pelo tamanho. Eu quero mostrar as labels.
eu quero que fique dentro ou fora, quero colocar a legenda, eu quero colocar aqui, sei lá, alguma dessas coisas, enfim. E aqui, ó, o negócio do relatório que eu falei para vocês, ó, relatório, dá para você pegar essa história aqui e colocar um report PDF Writer. Vamos ver se eu consigo. Eu não sei como que eu conseguiria gerar ele aqui, porque tá vendo que a entrada dele, ó, tem que ser desse tipo. Então eu tenho que, de alguma forma, pode perguntar, né? Não sei. Como eu gero um relatório com os gráficos prontos? Beleza, ele vai me falar ali mais ou menos como que faz, né? Então, ó, instale o Report Designer, se ainda não tiver, vai em File, Install, né? Siga lá, gere o gráfico, na aba Report vai abrir o editor do Bird, entendeu? Então, aqui ele vai te falar mais ou menos como que você vai gerar, né? Então, parece que tem que instalar primeiro esse Report Designer. Enfim, seria alguma dessas coisas. E a última coisa final que eu queria mostrar para vocês é como você consegue usar para fazer, inclusive, outros tipos de análise. Então, vamos supor que você queira fazer, ó, até responder essa pergunta aqui com mais, não só com descrição, mas você queira também fazer um tipo de pergunta, por exemplo, fazer uma análise bivariada, com correlação. O que é correlação? Até para a gente já desmistificar essa ideia, né? Correlação, na prática, é basicamente você ver se uma variável cresce ou decresce quando uma outra cresce ou decresce. É isso. A correlação é só essa relação, a correlação linear, né, que é, inclusive, o que a gente faz, é essa ideia, né? O quanto uma variável varia conforme a outra, tá? Para você fazer isso, você tem que ter com as suas variáveis, todas elas têm que estar, tem que ser numéricas, né? Porque é uma relação matemática, né? Esse coeficiente de Pearson, que a gente chama, que é a correlação linear. A gente está usando, então, uma ideia de que se uma variável cresce ou decresce, a outra cresce ou decresce. Você consegue ver isso num scatter plot, que é melhor, né? Você consegue ver essa relação em um gráfico em que você tem as duas variáveis nos eixos. Geralmente, se você vê uma relação crescente assim, ela vai ser positiva. Se ela for decrescente, vai ser negativa. Ou seja, quando uma cresce, a outra decresce. Então, aqui no caso, né, uma cresce aqui, a outra decresce para cá. No nosso caso, ó, você vê que não existe uma relação tão óbvia de que quanto mais idade o paciente tem, mais dinheiro ele gasta. Pelo menos, uma coisa importante aqui, ó, é porque isso aqui é o valor gasto por ele. É o valor gasto por ele em cada uma das suas compras. Talvez valesse mais a gente fazer o seguinte, ó. Até boa a gente ter pensado nisso. Ó. Então, vamos tirar essa história aqui primeiro. E vamos primeiro fazer um group by para a gente falar o seguinte. Vamos agregar primeiro por paciente. Então, a primeira coisa que eu fiz, ó, eu filtrei para o paciente não ter o valor de sexo zerado e a idade zerada. Peguei só pacientes que têm sexo e idade com alguma coisa. Agora eu vou agrupar isso por paciente ID, fazendo a soma de valor de receita. Beleza. Então agora eu tenho lá cada paciente com a sua soma de receita. Só que eu preciso trazer aqui também a idade, e aí eu vou pegar a idade dele na prática, né? Vai ser, se eu pegasse a média, ia dar isso, né? Porque eu estou somando, mas eu posso pegar, por exemplo, a first, a idade first e o sexo numérico, vou colocar ele também como first. Então, beleza. Então, agora aqui eu tenho cada paciente com sua soma de valor, a sua idade e o seu sexo. Se eu coloco isso agora no scatter plot, vamos ver como que vai ficar. Ó. Eu tenho aqui paciente idade e o valor de venda. Ok? Executo. Vamos ver como ficou. Não parece ter uma relação ainda assim tão óbvia, né, de que quanto maior a idade, mais cresce. Visualmente não tem. Será que em termos
de um cálculo teria? Vamos, então, executar uma correlação linear. Então, como que eu faço? Eu coloco aqui, ó, a soma de venda, paciente idade, paciente sexo, e isso aqui é um detalhe que ele está fazendo um teste estatístico para ver se essa relação ela resiste à hipótese de que isso está no sentido de... Essa é um detalhe que a gente vê ali no nível PRO. Quando a gente faz um teste estatístico, um teste de hipótese, a gente sempre elabora duas hipóteses, né? Uma de que existe relação e uma de que não existe relação, uma correlação no caso. Nesse caso aqui, você está definindo qual tipo de teste você quer definir. Se é só ser maior ou menor ou maior ou diferente. Não vou entrar muito nesse mérito aqui para a gente não delongar, né? A gente já está finalizando. Mas só para vocês terem essa noção aqui final, tá? Não vamos pensar aqui em relação ao P-valor, né? O valor P. Vamos só pensar em relação ao valor da correlação linear, que é o valor do coeficiente de Pearson. Então, ó, eu vou executar e ele vai me falar o seguinte, ó, vai me falar essa matriz aqui de correlação. Olha que interessante. Então, o que ele está me falando? Ele está me falando o seguinte, ó, que quando a gente tem, vou pegar aqui, ó, quando a gente tem, né, o valor de venda aumentando, quando esse valor aumenta, aliás, né, quando a idade do paciente aumenta, o valor da receita aumenta em 0,113. O que é isso? Né? Então, vamos lá para a ideia aqui do Pearson. Pearson, correlação. Quando esse valor ele está maior do que zero, o valor é maior do que zero, esse aqui não foi um exemplo bom aqui. Então, quando ele é maior do que zero, isso significa que quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Ele é maior do que zero. No entanto, essa variável pode, esse índice, né, esse índice de correlação de Pearson pode ir de -1 a 1. Quando ele está próximo de 1 ou é igual a 1, existe uma correlação perfeita. Tanto é que existe uma correlação perfeita de aumento da receita com ela mesma. Então, quando a receita aumenta, a receita aumenta. Então, de fato, é uma correlação perfeita, é igual a 1. Correlação perfeita. Só que, se ela for maior do que zero, ela significa que está aumentando. Quando a idade do paciente aumenta, aumenta a receita. Só que ela é uma correlação que está fraca, né? Ela está indo de entre 0... Ela inclusive ficaria aqui, ó, fraca positiva, entre 0,1 a 0,5, porque ela está como 0,113. Ou seja, me deu a confirmação de que quando a idade aumenta o valor gasto, por menor que seja, não é tão forte. Vamos ver agora com o sexo. Ó. O sexo também foi ainda mais fraco. Quando o sexo aumenta, e por que o sexo aumenta? Né? Porque para eu fazer uma correlação com uma variável categórica, eu preciso transformar essa variável em numérica. E eu fiz isso aqui. Ó. Quando o sexo é masculino, é igual a 1. Quando o sexo feminino, é igual a 2. Ou seja, quando o sexo aumenta o valor gasto, mas de forma muito fraca também. Tá? A gente nem vai entrar no mérito aqui do p-valor, mas ele ainda nem ficou também com, vamos dizer assim, estatisticamente significativo. Ele não resistiu, não dá para a gente confiar em 95% das vezes de que a hipótese nula, né? A hipótese nula é afastada. É aquilo que não é só... pode ser só o acaso, né, Greg? Não... Pois é, essa interpretação, eu estava fugindo dessa interpretação, porque ela é bem... Ela às vezes é capciosa, tá, Dani? Não é exatamente isso, tá? Não é exatamente essa história do acaso, tá? A gente vê isso na trilha Pro. Eu até mando um artigo para vocês para falar sobre isso, assim, os maus interpretações desses intervalos de confiança, p-valor. Não é exatamente isso, tá, Dani? Mas sem nenhum problema. Depois a gente discute isso com mais clareza. Mas olha que interessante, pessoal. Então, assim, vocês viram o quão, por mais que esse final aqui tenha sido um pouco mais complexo,
Mas vocês viram que não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, assim? O que vocês acharam? Digam aí. Eu tô embasbacada com isso daí. Tô pensando assim, tanto de tempo que eu já perdi na minha vida que eu podia economizar. É impressionante, né? E é muito simples, né, cara? Muito simples. Muito simples. Eu tô meio passada assim com esse negócio. Eu já baixei aqui, de tô querendo até pegar umas coisas para fazer para poder aprender. Perfeito. Usem aí no cenário de vocês vão ver assim, o quão simples é. E essa ideia, ó, sempre siga essa mesma sequência, tá, pessoal? Para toda e qualquer ferramenta, mesmo na planilha, mesmo no Power BI, siga essa sequência, tá? De tratamento. Vocês vão ter muito mais propriedade, assim, né? Do que estão seguindo, dos passos e tudo mais. Beleza? Fechou? Tem algum outro comentário que queiram fazer? Tá ótimo. Foi ótimo. Muito, muito bom. Não, é super prático, né? Agora a pessoa tem que testar e treinar. Vai ser. Eu vou entrar de férias agora na sexta-feira, então já vou ter coisa para fazer. Ó, não vai fazer. Vai descansar, vai fazer depois. Exatamente, isso aí, Cristiano. Mas perfeito, pessoal. Peguem, treinem, se tiverem dúvida, mandem. Tem o chat GPT ali para ajudar. Vocês viram quão simples é, assim, não é. É um pouco assim, igual a gente falou, é um pouco mais de ler um pouco ali de inglês, né? E mais ou menos tateando, mas é isso, assim. Essa ideia de testar, né, que vocês estão falando, é muito isso na prática, tá, pessoal? Em programação é muito isso, tá? Errou, testou, viu o log de erro, tentou corrigir. É isso. Beleza, pessoal. Bom demais. Então é isso. Eu deixo lá para vocês logo em breve a gravação. Acho que foi muito legal essa ideia de ter feito isso primeiro antes do Power BI, né, Ana? Acho que o Power BI ali é mais complexo, sabe? Acho que ficou legal. Com certeza, Greg. Isso aí, nossa, eu fico cada vez mais birra da Microsoft. A gente só consome o Power BI pronto, né, Zé, por enquanto. Exato, não. A gente vai começar a pôr a mão nele também. Isso aí. Beleza? Obrigada, Greg. Valeu, Greg. Obrigado, viu? Tchau, obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Aninha. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Até mais, Bruna.